nós estamos vendo aqui um estudo sobre a necessidade do Espírito Santo. Então, eu reforço aquilo que eu tenho dito. Não é um estudo assim visando uma defesa de posição teológica, mas é um estudo prático, irmãos. É para chamar a atenção de como nós necessitamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a gente está partindo do princípio de que o próprio Novo Testamento, a própria palavra de Deus, nos diz que existe certo risco de nós anularmos na nossa vida a atuação do Espírito Santo. E isso é gravíssimo na nossa vida. Tá? Então, o estudo tem esse propósito de despertar a gente para esse tipo de situação. Não extingais o Espírito. Hoje nós vamos relembrar um outro versículo que fala sobre isso, Efésios 4:30. E esse que eu mencionei, qual é mesmo? Não extingais o Espírito. Vocês lembram o endereço? 1 Tessalonicenses 5:19, né? Agora hoje vamos ver, Efésios 4:30. Só relembrando, porque isso a gente viu naquele estudo introdutório, né? Vimos 3 versículos lá. Vamos ler juntos? Efésios 4:30, em voz alta. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados, lacrados pelo Espírito, assegurados por Ele para o dia da redenção. O crente verdadeiro, ele está guardado, garantido, né? O selo é isso, é uma garantia para o dia da redenção. Mas mesmo os crentes que estão selados pelo Espírito para o dia da redenção, eles podem entristecer o Espírito Santo, a expressão que usa o apóstolo Paulo aqui. Então nós discorremos um pouquinho sobre isso, né? Por que nós entristecemos? Como nós entristecemos o Espírito Santo? Bom, se você desprezar o papel dele, se você desprezar a necessidade dele na sua vida, você vai entristecer o Espírito Santo. Certo? Ele vai ser desprezado e vai se sentir desprezado. E quem não fica triste quando é desprezado? Principalmente quando você busca fazer o bem para alguém e essa pessoa te despreza. Você fica triste quando isso acontece? O Espírito Santo é uma pessoa. E não é diferente. Isso não é mimimi. Isso é uma realidade. É uma consequência natural, irmãos. E isso acontece. E não devemos deixar acontecer. Bom, mas nesse primeiro ponto do estudo, nós estamos vendo aqui sobre o Espírito Santo, a necessidade dele já no Antigo Testamento. Não devemos pensar no Espírito Santo presente só no Novo Testamento, só depois do Pentecostes. Não, o Espírito Santo já era ativo. Nós lemos desde a criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A presença de Deus, ali através do Espírito Santo, já nós vemos no versículo 2 da Bíblia, logo no comecinho. No livro dos Princípios, Gênesis, nós vemos, então, desde o princípio, o Espírito Santo presente.
se movendo sobre a face das águas. Olha, a terra nem tinha a forma ainda, Deus ainda nem tinha dado forma na separação das águas, na criação da vida. E isso já acontecia. Nós vemos que no Antigo Testamento já o Espírito Santo se mostra capacitando pessoas para o serviço de Deus. Então a gente viu o exemplo do Bezalel, que era um artífice, né? Ele foi separado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer o que mesmo? As obras do tabernáculo, né? Moisés foi o coordenador e o Bezalel foi o homem escolhido por Deus para realmente executar ou capitanear as pessoas que estavam fazendo também. A gente vê isso lá em Êxodo 31, de 1 a 5, que a gente leu. Deus deu sabedoria e entendimento para ele, e habilidade artística para ele construir o tabernáculo. A gente vê os juízes, Deus levantava juízes. A vontade expressa de Deus não era que o povo de Israel tivesse reis. Por quê? Quem deveria ser o rei de Israel? Deus mesmo. E quando viesse o Messias, seria ele que assumiria essa condição de rei. Vamos lembrar que a promessa do Messias já existia desde o começo. O Cristo. Bom, mas o povo queria um rei. Então Deus deu primeiro um rei do jeito que o povo queria. Fortão, bonitão, alto, né? Impunha respeito. E Deus deu, através de Samuel, a unção do Espírito. Nós vimos que o Espírito Santo entrou no Saul e capacitou ele a fazer o trabalho. Mas aí a gente viu também o que aconteceu depois, né? Mas antes de ter um rei, o que aconteceu? O Espírito Santo não atuava naquela época? Quando não tinha rei, quem é que tomava a frente do povo quando precisava? Os juízes, né? E no período dos juízes a gente viu Deus, né? O Espírito Santo agindo na vida de alguns homens. Então, aquela força descomunal do Sansão, a gente vinha do Espírito Santo, não era a força que vinha do cabelo, não. Nem era espinafre que ele comia, não era o Popeye. Era coisa séria, a coisa vinha de Deus mesmo, era o Espírito Santo que se apossava de Sansão. Então a gente viu versículos falando sobre isso. E assim foi com Gideão, que era um homem simples, e Deus capacitou ele para liderar o povo, para ser um general, comandar as tropas de Israel. Isso é interessante a gente ver, irmãos, porque se o Espírito de Deus é quem capacitava homens no Antigo Testamento, será que no Novo Testamento a gente não precisa do Espírito Santo? Afinal, já temos o batismo do Espírito Santo, né? Nós temos que olhar para isso. Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo atuando na nossa conversão. E o que a gente aprende na Bíblia é que o Espírito Santo atua na nossa conversão e ele permanece em nós. Como nós lemos aqui em Efésios 4:30,
Nós somos selados nele, selados pelo Espírito Santo para a redenção. Então, nós vivemos, né, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas aquilo que nós vamos fazer, também nós fazemos na dependência dele. Nós, como crentes individuais e como igreja, nós dependemos da direção do Espírito Santo. Às vezes a gente toma as coisas assim muito mecanicamente. Eu gosto de chamar aquilo que comumente a gente chama de sessão de negócios, eu gosto de usar outra expressão. Eu gosto de chamar de culto de negócios. Por quê? Poxa, se a gente está tratando de negócios, não tem pregação, não tem... Mas será que é uma forma de a gente estar cultuando a Deus? Por que chamar de culto? Vocês já pensaram que cada decisão que a gente toma, como igreja, quando a gente vai votar, aquilo depende de direção do Espírito Santo? O que acontece quando uma igreja rejeita ou despreza o Espírito Santo nas suas decisões? Tá? Nós vamos chegar nessa parte também, nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas já vamos pensando sobre isso. O que a gente está estudando aqui serve de um preâmbulo para aquilo que é a nossa realidade hoje. Os homens do passado, para fazer as coisas, eles dependiam do Espírito Santo. E nós precisamos estar bem conscientes que nós precisamos do Espírito Santo hoje também. A gente não deve agir como se o Espírito Santo não existisse. Se eu e você agirmos como se o Espírito Santo não existisse, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo justamente aquilo que a gente viu no começo. Nós estamos extinguindo o Espírito, nós estamos entristecendo o Espírito, nós estamos ofendendo o Espírito Santo de Deus. Bom, a gente viu que depois dos juízes, o povo quis um rei, o Espírito Santo se apossou do Saul, e o Saul cometeu esse grave erro de desprezar a direção do Espírito Santo. Enquanto ele se deixou guiar pelo Espírito Santo, foi tudo muito bem. Mas quando ele começou a agir, e a gente vê isso, o Saul era uma pessoa que parece que era muito impulsiva. Então, cuidado com os impulsos, viu? Porque ele começou a agir por impulso, ele achava que ele tinha direito, de repente ele começou a fazer coisa que não competia a ele, passar por cima da orientação de Samuel, passar por cima de Deus, na verdade. Ele passou a agir como se ele não precisasse mais do Espírito Santo. Ele ficou muito autoconfiante. E foi onde ele começou a ofender o Espírito Santo, extinguir, desprezar o Espírito Santo. E Deus desqualificou ele. Resta dúvida quanto ao fato de Saul ser ou não um salvo. Mas nós precisamos entender que aquela unção do Espírito Santo sobre o Saul, ela veio para capacitar ele a reinar, a governar. Tá? E Deus deu e Deus tirou. Não, para a redenção não funciona assim, não acontece assim. Nós vemos que nós estamos selados pelo Espírito Santo.
Vamos supor que o Saul seja salvo, apesar das loucuras que ele fez. Mas o Espírito Santo deixou ele, no sentido de que ele desprezou o Espírito Santo e vieram consequências graves. Então, a Bíblia diz que em lugar do Espírito Santo, é até uma expressão complicada de entender e de explicar, que Deus enviou um espírito mau. Não era o Espírito Santo. Um espírito mau perturbava a vida diz lá, um espírito mau vindo do Senhor. Perturbava a vida do Saul. Ele passou a viver de uma forma perturbada. Consequência daquela atitude dele inicial. Então, tudo isso serve de alerta para nós, irmãos. E a gente encerrou o estudo na semana passada, lembrando que em lugar de Saul, quando Deus retirou o Espírito Santo de Saul, Deus ungiu outro. Né? O Espírito Santo passou a tomar conta de outro homem. Quem foi? Davi. Deus mandou Samuel ungir ele, o meu espírito vai estar sobre ele. Ele vai governar o meu povo. E quando o Davi pecou, nós vimos que ele temeu que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com Saul. Porque Deus retirou o espírito dele de Saul. Então vamos partir aqui de onde nós paramos, o Salmo 51. Esse salmo de contrição, Davi confessou seu pecado, ele implora a Deus pelo perdão, ele implora pela purificação da parte de Deus, né? Versículo 7, ele diz, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Mas, no versículo 11, ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Davi sabia, conhecia a sua condição de um homem salvo. Mas ele temeu ser perturbado. Né? O que o Saul tinha, na verdade, era uma perturbação pela... esse espírito mau, nós podemos dizer, era a ausência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus na nossa vida, entre outras funções, nós vamos ver isso também, ele nos conforta. Quando Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo, ele chamou ele do quê? Né? Oi? Consolador, né? É uma das palavras usadas. Ele tem, entre as funções dele, o poder de consolar, de confortar o crente. Ele dirige, ele conforta. O Saul perdeu a direção do Espírito Santo, não estava revestido, ele sentia, sabia que a partir dali era ele por ele mesmo, ele não tinha mais o respaldo de Deus. Uma coisa é quando você faz uma coisa convicto de que você está fazendo a vontade de Deus. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? De você fazer uma coisa debaixo de oração, talvez tomar uma decisão importante, mas você orou e você teve paz para fazer aquilo? Quando você tomou a decisão, você sabia que aquilo que você estava fazendo era
aquilo que o Espírito Santo te levou a fazer? Já aconteceu isso com vocês? Não? Se não aconteceu, tenho pena de vocês, de não ter experimentado isso. E já fica uma exortação. Ore mais antes de tomar as decisões. Porque quando a gente toma decisão por si mesmo, é uma decisão temerária. A gente tem medo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo errado? E o duro é quando realmente estava errado e vem as consequências. E você começa a sentir o peso daquilo. Eu tomei a decisão errada. E aí você vai lembrar, eu não consultei a Deus. Eu deixei de lado a orientação do Espírito Santo. Você entristeceu o Espírito Santo. Tem crente nesse mundo que vive sem paz? Hã? Você conhece algum crente perturbado? A gente às vezes comete o erro de dizer, isso aí acho que não é crente não. Talvez não seja. Mas sabe, tem muito crente que passa a viver perturbado, frustrado, porque teve decisões erradas. E por que teve decisões erradas? Ele tem a Bíblia, ele tem o Espírito Santo, ele tem o recurso da oração, mas ele não fez uso dessas coisas. Então, isso foi o que aconteceu com Saul. E isso foi o que aconteceu com o Davi. Mas o Davi se humilhou e em tempo se voltou a Deus dizendo, Senhor, não permita que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Saul. Eu não quero perder a comunhão com o Senhor, não quero viver perturbado nessa vida. Me purifica, eu quero estar na tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que essas experiências desses homens do passado possam servir para nós de exortação e de alento para os dias de hoje. Os profetas vieram depois, né? Ou no tempo dos juízes, nós vemos os profetas, já tinha profetas antes. Vamos lembrar que o próprio Samuel, ele foi o último dos juízes, mas ele era profeta também. Certo? Moisés já é chamado de profeta, é considerado um profeta, e assim houveram vários, e depois de Samuel, no período dos reis, vários profetas se levantaram, Isaías, Jeremias, né? Aqueles, Oséias, Joel, Amós, todos aqueles que a gente tem livros na Bíblia e até alguns que não tem, né? Elias, Eliseu. Mas será que o Espírito Santo estava também ali agindo através dos profetas? Claro, né? Sem os profetas, ou melhor, sem o Espírito Santo, não haveria profeta. O que diz Pedro no Novo Testamento? Lembram? Lá em 2 Pedro 1, 21. Segunda Pedro 1, 21. Ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro, como um judeu, no Novo Testamento, ele tinha consciência disso. E, vamos dizer assim, ele teve a confirmação dessas coisas por meio de Jesus, né? Pela convivência, pelo ensino de Jesus para ele. Mas o que ele está dizendo? O que os profetas disseram, o que eles deixaram, nunca foi produzido por vontade de homem algum. Não foi cada um daqueles profetas que resolveu um dia, por conta própria, eu vou escrever um livro, ou eu vou fazer isso, ou fazer aquilo. Também não foi nenhum rei que mandou o profeta, né? Olha, nós queremos aqui alguém que traga profecias. Não foi por vontade humana. Esses profetas todos eles surgiram assim, de formas diferentes. Se a gente for ver a história dos profetas, eles são homens diferentes, alguns eram de linhagem sacerdotal. Então, a gente pode dizer assim, é mais natural, já é voltado mesmo a parte religiosa da nação. Mas tem profetas que surgiram ali no meio do povo, alguns de família mais nobre dentro de Israel, outros de família bem humilde, camponeses. Mas Deus escolheu usar aqueles homens, e o que fez com que eles dissessem, transmitissem os ensinos de Deus, as revelações de coisas futuras, que determinassem certas coisas, fatos, e fossem assim tão exatos naquelas coisas que eles disseram. Porque quem estava movendo aqueles homens a dizer o que eles disseram, que depois foi registrado em livros, foi exatamente o Espírito Santo. É por isso que Pedro diz aqui, então, eles não falaram de vontade própria, mas homens santos, ou seja, homens separados de Deus, foram separados por Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Foram usados pelo Espírito Santo para isso. Isaías 61, 1, a gente vai ver só esse exemplo, mas a gente pode ver isso se repetir. Cada profeta, na verdade, manifesta as coisas usando um palavreado diferente, às vezes, né? A forma diferente. Mas o que nós encontramos sempre é a afirmação no sentido: o Senhor me disse. Eles sempre refletem isso, o que Deus ordenou que eles dissessem. Isaías diz aqui no versículo 1 do capítulo 61: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O interessante é que Isaías disse isso a princípio dele mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele estava falando profeticamente de quem? Jesus mesmo, né? Lembram? Jesus chegou na sinagoga,
foi dado o livro para ele e ele leu aqui e disse: hoje está se cumprindo isso. É claro que o Espírito Santo estava ungindo Jesus para isso, né? Sendo ele Deus, mas ali na forma de homem, o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo foi que moveu Jesus em toda a sua obra. Mas aqui Isaías diz, então vamos tomar aqui, deixar de lado a parte profética, mas ver o que ele está falando a respeito de si mesmo. Ele diz: é o Espírito do Senhor Deus que está sobre mim. Até quando ele faz uma profecia a respeito do Cristo, isso é porque o mesmo Espírito que estaria agindo por Cristo era o mesmo que estava colocando as palavras na boca do Isaías. Isso me parece maravilhoso. Não sei se para você é também. Acho que sim, né? Por fim, irmãos, vamos ler Ezequiel 36. Por fim, eu digo, mas temos 2 versículos, tá bom? Por fim, é o último tópico aqui. A gente vê que existia no povo do Antigo Testamento uma expectativa crescente, né, pela presença, pela atuação, pela direção mais plena do Espírito Santo. Eles sabiam, olha, quando o Espírito Santo se apossou, por exemplo, do Sansão, isso foi bom ou foi ruim para Israel? Hã? Foi bom? Foi ótimo, né? Deus livrou o povo. Eles sabiam que quando o Espírito Santo agia no meio deles, isso era bom. Pena que muitas vezes a infidelidade deles impedia que o Espírito agisse mais plenamente no meio deles. E pena que isso se repete na vida das igrejas. A nossa infidelidade, muitas vezes, é a causa do Espírito Santo não ser mais ativo. Ezequiel 36, 26. Nas promessas de Deus para Israel futuro, ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando o profeta Ezequiel fala disso ao povo, é uma promessa de redenção, de transformação para Israel. Mas vejam que parte dessa promessa consiste em que Deus vai colocar neles o seu próprio Espírito. Para que eles andem nos seus estatutos, coisa que eles não fizeram. Então, quando o profeta de Israel manifesta isso, é para despertar o próprio desejo do povo de que isso se cumpra. Nós queremos o Espírito Santo. Esse dia maravilhoso, né, que ele vai nos governar, nos conduzir dentro da vontade perfeita dele, e vai nos dar todas essas coisas, essas promessas que acompanham aqui.
Então, nós vemos essa promessa contida dentro da religiosidade de Israel. Uma expectativa que, quando se pensa numa comunhão com Deus, consiste nisso, na necessidade do Espírito Santo ativo, agindo na vida deles. Lá em Joel 2, também um texto, apesar de não ser um livro que a gente leia muito, Joel, o profeta Joel, capítulo 2, mas é, sim, um texto bem conhecido esse. Porque ele é citado lá em Atos, no dia do Pentecostes. Joel 2, 28 e 29, nós vamos ler. Ele diz aqui, olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, que são exemplos, versículos que são exemplos de uma promessa de um dia em que o Espírito Santo estaria tão presente na vida deles, né, que eles iriam realmente agir pela direção do Espírito Santo e falar movidos pelo Espírito Santo. Não só um profeta ou outro, mas eles todos. Né? Então, isso faz parte das promessas de Deus para Israel. E lembrando sempre as coisas que são escritas no passado no Antigo Testamento, servem para nós de figura. São fatos, não são simplesmente histórias, né? Historinhas figuradas, imaginação, mas são fatos reais com eles, mas que servem de figura para o nosso ensino, para o ensino da igreja. Tá? Então, por isso é importante a gente ver isso. A dependência do Espírito Santo é demonstrada, a necessidade do Espírito Santo é demonstrada no Antigo Testamento, ela é apregoada como uma necessidade e algo que é desejável, né? A ação plena do Espírito Santo. Então, irmãos, para nós é assim também. Tá? Isso aqui é um pouco distorcido no meio do pentecostalismo, né? Esses versículos que a gente leu agora, porque eles aplicam em tempo errado e a pessoas erradas. Mas o espírito do ensino nós não podemos desprezar, isso é para a igreja também. A igreja deve almejar esse dia em que o Espírito Santo esteja mais plenamente ativo na nossa vida. Deveria ser assim. Por que é que aquela igreja lá em Jerusalém ela se tornou tão poderosa a ponto de incomodar as autoridades? Jesus já tinha sido morto. Eles tentaram inibir a atuação dos apóstolos. Prenderam, mandaram eles calarem a boca, não falarem mais o nome de Jesus. Mas ninguém conseguiu impedir. Por quê? Quando a gente lê ali Atos 2, né, a igreja primitiva, a influência que ela alcançou e que foi o que incomodou, era o Espírito Santo agindo ali.
Na verdade, vamos dizer assim, deveria ser sempre daquele jeito. Amém? Por que não é? Porque a igreja perde a força. Por que as igrejas perdem a força? Porque nós não somos como eles. Aquela união, aquele apego à palavra, o poder de assim, de estimular pessoas a se converterem também, a crerem. Né? A cada dia o Senhor acrescentava aqueles que estavam ordenados para a salvação. Tinha gente lá que via o testemunho deles, a influência deles, da pregação, do testemunho. Tudo aquilo chamava a atenção das pessoas. O Espírito Santo estava presente de uma maneira muito ativa na igreja. Quando isso se perde, a igreja perde a força. A gente fica com medo de falar do Espírito Santo. O diabo é astuto, né? Porque se a gente ficar falando muito do Espírito Santo, parece que a gente virou pentecostal. Porque eles torcem as coisas, como eu falei, dentro do pentecostalismo. Mas, irmãos, não é daquele jeito que eles pintam aí. Mas a igreja carece do Espírito Santo. Na nossa vida individual e a igreja como corpo. A nação de Israel precisava do Espírito Santo. O rei precisava do Espírito Santo para governar. Os profetas precisavam do Espírito Santo para falar. Vamos lembrar que eles eram os pregadores da época. Né? Os apóstolos precisavam do Espírito Santo para dar continuidade à missão que Jesus deixou para eles. E o Espírito Santo veio para a igreja por quê? Porque a igreja precisa do Espírito Santo. E por que é que nós somos feitos habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo não passa por nossa vida e nos convence do pecado. Ah, você se converteu, agora tá bom, o Espírito Santo vai embora para fazer o trabalho em outro lugar. A Bíblia diz, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos dele o tempo todo. Em nós e conosco, né? Para agir na nossa vida. Então, olhando para o passado, a gente tem que enxergar o presente. Valorize a atuação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Valoriza. Não despreza, não esquece que o Saul precisou do Espírito Santo, o Davi precisou do Espírito Santo. Você não é melhor do que eles, você precisa. Ah, mas eu não sou rei. Não interessa, nós precisamos, todo crente precisa. Tá? Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Reconheça a ação dele ao longo de toda a história da Bíblia. Enxergue isso. E assim a gente pode identificar a ação do Espírito Santo na nossa vida também. Que a gente possa orar, clamar a Deus para que o Espírito Santo seja mais presente, mais atuante na nossa vida, mais ativo. Vamos lembrar, se ele não for ativo na nossa vida, não é porque o Espírito Santo está velho, está desgastado, ele não é mais o mesmo. O problema não está no Espírito Santo. Está em nós. Né? Porque somos nós que podemos ofender, entristecer, extinguir, colocar o Espírito Santo de cantinho ali. Se a gente fizer isso, realmente ele não vai ser ativo. Vamos orar?